Sejam mais uma vez bem-vindos ao Encontro ESG, uma transformação dos negócios pelo olhar social, uma realização do Serviço Nacional da Indústria, SESI, e o apoio da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Iniciaremos a seguir o nosso terceiro painel do dia com o tema Aposentadoria Especial, exposição a ruído, análise e debate. Para este painel, convidamos ao palco a advogada da Derrafré Brugione Advogados, Ana Paula Derrafré. Convidamos também o procurador federal Felipe Portela, o advogado e professor universitário da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Wagner Balera. E para moderar este painel, convidamos a gerente executiva de Relações do Trabalho na Confederação Nacional da Indústria, Silvia Lorena, a quem passamos a coordenação do painel. Obrigada. Boa tarde a todos, aos que estão aqui presentes e aos que nos assistem virtualmente. E agradeço ao professor Barela, à doutora Ana, ao doutor Felipe, por nos honrar aí com as suas presenças. Aproveito também para agradecer o apoio e a parceria do SESI na realização desse evento, para debater aí temas relevantes para a nossa sociedade em geral. E também agradeço o apoio do SESI na modernização das normas de SST, nos ajudando, ajudando a CNI no processo de revisão a equilibrar a irrenunciável proteção do trabalhador com a modernização e a simplificação das normas, inclusive apoiando as empresas diretamente na implementação adequada das normas. Pois bem, estamos aqui para discutir um tema que tem sido cada vez mais relevante para as empresas, para os trabalhadores e também para a Previdência. A aposentadoria especial devido à exposição a ruído no ambiente de trabalho. Há uma forte inquietude em torno desse tema atualmente. Isso porque as empresas têm sido fortemente autuadas pela Receita Federal ou ainda provocadas judicialmente a recolher a contribuição adicional do RAT, os riscos ambientais do trabalho, que incide sobre o valor da remuneração do trabalhador e é destinada ao custeio da aposentadoria especial. Essas autuações, ações, elas estão embasadas no ato declaratório interpretativo da Receita Federal de 2019, que, em resumo, estabeleceu que, mesmo que as empresas adotem medidas de proteção que reduzam a exposição do trabalhador a níveis legais de proteção, essa contribuição adicional é devida quando não for afastada a aposentadoria especial. Me parece que esse ato da Receita interpreta de forma equivocada uma decisão do Supremo, porque, e, aliás, essa decisão do Supremo explicita que a aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalho a agente nocivo à saúde. Bem, mas vamos ouvir sobre essa temática os nossos especialistas e saber, de fato, o que o STF decidiu sobre o tema, se esse ato é legal, qual é o papel do EPI na aposentadoria especial, o que de fato é aposentadoria especial, o que caracteriza essa aposentadoria, como é que nós podemos avançar nessa legislação, de modo que a lei seja clara, que haja uma harmonia entre a legislação trabalhista, previdenciária, de SST e também tributária. Então, nesse sentido, nós convidamos o professor Barela para falar primeiro, e ele terá 15 minutos para a sua apresentação. Professor, por favor.
Boa tarde a todos. Eu fiquei incumbido de fazer uma apresentação mais geral do tema, não é? Há uma apresentação que eu encaminhei aqui para o pessoal, se puderem colocar, ajuda. Vamos contar esses segundos, hein? Tá certo. 15 minutos. Enfim. O que é especial, né? Por que o nome é especial? Aposentadoria especial. A especial se refere, na verdade, a duas qualidades que revestem esse benefício. Tem é especial. Deve ser aqui, assim. Sim, deve ser, mas não é. Tudo isso eu estou descontando do tempo, viu, pessoal? Bom, então, aposentadoria especial, dois critérios de especialidade em relação àquilo que o direito brasileiro chamou originalmente a aposentadoria ordinária. A aposentadoria ordinária previa um tempo de trabalho e uma idade. Duas características, trabalho e idade, que foram alteradas quando se verificou que as condições de trabalho de certas pessoas agrediam mais. Portanto, o risco social era agravado em decorrência de vetores presentes no ambiente do trabalho. Isso é que caracterizava essa especialidade ou especificidade do fenômeno risco social agravado, que passou a ser denominada aposentadoria especial. Condições de trabalho, portanto, mais agressivas, que prejudicam a saúde e a integridade física do trabalhador e, portanto, impõe uma redução do tempo de trabalho. É nisso que se caracteriza esse fenômeno do especial. O agente agressivo presente no trabalho e, consequentemente, maior incidência do risco sobre a pessoa do trabalhador, com a consequente redução do tempo de atividade. A atividade deixa de ser considerada comum para ser considerada especial e adjudica-se a essa atividade um tempo menor de trabalho para efeito de benefício. O tema foi tratado pela Constituição, em 1988, a Constituição especificamente elaborou sobre o assunto dessa forma que eu coloquei aqui nesse primeiro slide. Então, há, de fato, um atributo constitucional para a aposentadoria especial, que vocês vão ter o material, e, portanto, eu não vou, para não perder o meu tempo, não vou ler, mas, basicamente, é revelado o perfil do risco, que consiste na efetiva exposição do segurado, né, para efeito previdenciário, o trabalhador é o segurado, o que o sistema está olhando é para o segurado, ele é exposto a agentes mais agressivos e, consequentemente, isso lhe confere uma proteção social maior. Essa é a primeira característica do especial. Por favor, Ana. Então, a atividade especial, mas assim, resumidamente, ela é caracterizada pela nocividade, não é uma presunção, é uma constatação técnica, é um registro técnico que revela que há nocividade naquela situação que agride a saúde e a atividade do trabalhador e a permanência nessa situação, nessa qualidade. Portanto, não é um evento transitório, especial, como se seria, por exemplo, se esta sala estivesse fazendo muito barulho. Mas dentro de alguns instantes eu vou estar fora dessa sala
Portanto, isso não vai afetar em caráter permanente a minha atividade física. É algo que se prolonga no tempo e, consequentemente, cria perturbações na saúde do trabalhador. Os agentes nocivos são classificados normativamente como os físicos, químicos e biológicos, e isso é tudo demonstrado tecnicamente, não há presunção nessa matéria, é preciso que fique caracterizada a situação especial para que, como consequência, haja um benefício diferenciado para o trabalhador. Inclusive, a classificação do benefício é feita de maneira diferente. Por que a aposentadoria especial tem peculiaridade? Porque o que interessa para o sistema não é que o trabalhador seja exposto a um risco excessivo. O que interessa para o sistema é que as condições de trabalho sejam normais, porque o que se valoriza no sistema constitucional é o trabalho, o valor social do trabalho. Então, é preciso, portanto, que não se pense que isso é algo para favorecer ninguém. Não, a atividade especial agride, e porque ela agride é que se dá uma natureza, digamos assim, de certo modo, embora não seja essa bem a situação, uma certa natureza indenizatória a esse benefício. É como que reparar o dano que ele já sofreu em decorrência das condições especiais de trabalho. Vamos mais adiante agora falando um pouquinho para a gente entender a lógica do sistema de seguro e, portanto, do sistema previdenciário, que é um tipo de seguro. É que o seguro funciona de acordo com o risco e o prêmio. Quanto maior o risco, maior o prêmio. O prêmio é o que nós chamamos, na linguagem do direito público, a contribuição social. É transportado o conceito do seguro privado, prêmio, para o seguro social, que é a contribuição social. Então, quanto maior o risco, maior o prêmio. Quanto mais grave a contingência que está submetido o trabalhador, maior será o custo do seguro social a que ele está sujeito. Como essa prestação é basicamente custeada pelas contribuições adicionais da empresa, é isso que a lei de custeio previu, a Lei 8.212, que é o chamado Plano de Custeio da Seguridade Social, previu que essa parte da agressividade é custeada por contribuição da empresa. Nós temos duas contribuições, a do trabalhador, que é para os riscos em geral, e a da empresa, que é suportar esse fenômeno da especialidade. Então, foi criada essa metodologia que já todos conhecem, porque aqui é um público especializado, então nós precisamos explicar uma metodologia que já é conhecida, que justamente pretende registrar, tanto quanto possível, uma espécie de situação individualizada. Esse caminho que está sendo percorrido com a modelagem do RAT e do FAT volta para um sistema antigo de seguro, que é a chamada tarifação individual. O seguro tem que ser, tanto quanto possível, ajustado ao fenômeno da proteção social. É mais ou menos, basicamente, isso o que delineia o Instituto da Aposentadoria Especial, tanto do ponto de vista da prestação, que cobre tal risco, quanto do custeio, que é também, de certo modo, especial, porque é fruto de um cálculo atuarial determinante dessa qualidade. Só em muito breve tempo, porque eu acho que o meu tempo já está praticamente... Escapou aqui meu... Ah, olha, faltam 10 minutos. Então eu tenho muito tempo ainda. Muito, mudou completamente. Ah, ela descontou tudo. Então, mais um slide, por favor. Agora, essa matéria, como é muito complexa pela própria natureza das atividades e do risco, e como essa fenomenologia afeta a pessoa do trabalhador, isso tem sido uma sementeira de demandas. Quer dizer, é uma quantidade imensa de processos que apreciam esse fenômeno, essa metodologia, as discussões que vão desde a origem, como é que isso pode ser cuidado por uma normatividade extralegal, digamos assim, através de resoluções do Conselho de Seguridade de Previdência Social. Então, tudo isso cria uma discutibilidade no assunto, ao ponto de que um tema dessa natureza, que é um tema essencialmente técnico, vai para
a jurisprudência chega ao extremo de ir para o Supremo Tribunal Federal, que não é um tribunal para essas coisas, senhores. O Supremo Tribunal Federal tem que julgar questões constitucionais. E não há dúvida sobre a constitucionalidade desse tipo de benefício. E ninguém tem dúvida sobre isso, que está previsto na Constituição, claramente. Agora, a metodologia, sim. A metodologia é confusa e pode desbordar da legalidade, isso é, ir para além do que é permitido no exercício da atividade normativa do Estado. Então, aí nós temos, portanto, nesse julgamento, agora em fase praticamente derradeira, né? No Supremo é a última palavra, né? sobre o assunto, nós temos teses. Teses essas cuja repercussão, cuja resultante pode significar muito em termos de custo, né? Em termos de dispêndio para as empresas que têm que planejar os seus custos, enfim, a sua realidade financeira, né? O custeio do sistema de proteção social. Então, nós temos lá a tese número 1, que é o que justifica a existência da aposentadoria especial. Veja que a palavra pressupõe, significa nesse texto, é que tem que haver a efetiva exposição. Lembre que eu colocava lá no início. Não é presunção, é fato. O risco efetivamente deve agredir a saúde e a integridade física do trabalhador. É comprovação material do fato. É isso que exige o sistema jurídico. Então, a gente tem que ser causa. Isso a doutrina chama o risco-causa. O risco-causa é a causa que dá origem ao benefício. Se isso não for demonstrado, não é concedido a aposentadoria especial. Essa é uma pressuposição de que tenha havido agressão à saúde do trabalhador. Agora, os instrumentos de mitigação, que também é isso que está em causa nesse julgamento, que é, bom, a exposição a ruído. A exposição a ruído, para ser causa, tem que efetivamente existir e não ter sido mitigada pelo instrumental técnico, por exemplo, né, os equipamentos de proteção individual. Se os equipamentos neutralizam a agressividade do risco, o trabalhador não tem direito ao benefício. O benefício não é um favor. A gente tem que entender bem a lógica desse sistema aí. O benefício não é um favor. O benefício é uma indenização porque houve agressão. Se uma impediente da agressão está comprovada como eficiente, não pode haver a concessão da prestação. Ela não é devida. E seria ilegítimo que se pagasse um benefício indevido, porque quando se faz o cálculo atuarial, ele tem como estimativa que só os riscos efetivamente cobertos é que serão custeados por a fonte de custeio. Se não for assim, o sistema desequilibra, porque alguém que não tinha direito vai estar recebendo em detrimento da comunidade protegida, da massa protegida. Então, de fato, é preciso muito cuidado na apuração do resultado. Daí a necessidade também de que o Estado se aparelhe para estar capacitado para fiscalizar essas situações de modo coerente, e não com simples simulações, que é mais ou menos o que tem acontecido ultimamente. Acho que, como eu não quero também me estender muito, e a minha parte é geral, eu fico por aqui. Depois estarei à disposição para questionamentos. Obrigada, professor. Como sempre, o senhor brilhante, muito didático. Acho que foi bastante esclarecedor. Acho que a gente, para entender essa decisão do Supremo, é importante que a gente tenha esses conceitos, né, da aposentadoria especial, da sua caracterização, custeio, etc., bem vivos, para que a gente possa aí interpretar essa decisão do Supremo e seus efeitos aí de forma mais clara. Muito obrigada. Vou passar já para a Ana e depois a gente volta para o senhor aí com algumas perguntas. Ana, por favor. Obrigada, Silvia.
Um prazer participar, muito honrada aqui pelo convite, participar com o professor Wagner, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado, o doutor Felipe, que conhece muitíssimo a matéria, né? Tudo que ele escreve sobre ruído é referência. E também falar para esse grupo aqui seleto, agradecendo ao SESI e à CNI aí por essa participação. E o professor Wagner falou de um elemento, né, o que torna especial, né? E a gente hoje está falando aqui do Abril Verde, né, Silvia, do ESG. E eu sempre me pergunto, a gente tem hoje essa pauta, né, as empresas têm essa pauta tão importante, que é vamos aportuguesar, ASG, né, que é essa pauta tão importante. E será que isso realmente, no nosso mundo, é algo muito novo aqui no Brasil? Porque uma coisa que a gente estudou bastante lá na PUC é a função social, né, professor? E qual é a função social da empresa, né? O artigo 170 da Constituição Federal já fala, ele já diz qual é essa função social, né? Vamos só dar uma rememoradinha breve aqui. Olha lá. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem por fim assegurar todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E estão lá os princípios ESG ou ASG. Estão todos lá. Estão lá o trabalho, está lá a dignidade, está lá a busca do pleno emprego, está lá preservação do meio ambiente. Então, a gente hoje fala, poxa, mas isso é novo, nós temos que nos adequar, vamos correr para cumprir essa pauta. Mas, a gente já tinha ali uma diretiva de que a empresa cumpre um papel, uma função social. E essa função social, hoje, com as regras ASG, com os princípios, que já foram muito tratados aqui, né, tem que passar por uma revisão de valores, do que ela almeja. Não adianta eu falar, eu tenho essa pauta, eu investi assim, eu fiz assim, se você não mudou o seu formato. E esse é o segredo, o quanto eu consigo mudar esse formato. E quando a gente fala do ambiente de trabalho, é justamente isso. O que eu estou mudando neste formato de proteção? E hoje, quem esteve aqui mais cedo, ouviu o Luiz Resquilha falando muito bem, né, sobre inteligência 5.0, sobre desenvolvimento, sobre tecnologia, e eu me pergunto onde fica a aposentadoria especial em tudo isso. Sabe por que eu me pergunto? Porque será que o modelo da aposentadoria especial... Claro, ele está previsto, ele está, né? Eu não tenho que questionar judicialmente se a aposentadoria especial cabe ou não cabe, mas eu tenho que questionar como empresário, e aqui este público é justamente de empresários, qual o destino da aposentadoria especial no fenômeno ASG? Qual é ela está cumprindo a função social da empresa quando eu tenho uma compensação de natureza indenizatória, ainda que existam tantas questões, né, sobre a natureza da aposentadoria especial. Não vamos entrar aqui, porque daí precisaria 15 anos. A doutora Cláudia ela queria 15 anos para debater o assunto, né? A doutora Cláudia não deu. Então, a gente fica com 15 minutos. Né? Mas essa natureza da aposentadoria especial ela está em confluência com o que a gente almeja de modificação do cumprimento do papel social da empresa. Esse é um ponto que a gente tem que refletir, porque, afinal de contas, quando eu quero estabelecer um ambiente de trabalho sadio, um ambiente de trabalho livre, né, de riscos, com riscos mitigados para os trabalhadores, cumprindo o meu papel social, eu não tenho que buscar a indenização, eu tenho que buscar alguma coisa que mitigue. Só que isso entra no papel dos stakeholders, né? A gente caminha, não é? O Fórum Econômico Mundial não defende, vão sair do modelo shareholder, do modelo taylorista, que hoje também o Resquilha estava falando, e vamos mudar para alguma coisa que busque essa agregação de valor e o cumprimento do meu papel. Bom, muito bem. Como eu faço isso se eu estou preso a um modelo completamente desvinculado disso?
E ele é desvinculado por quê? Porque os stakeholders, neste caso aqui nosso hoje do ruído, eles não cooperam. Eu tenho um total disparate no que se refere ao ruído na legislação. O que é insalubridade ali não é insalubridade. O que é insalubridade no direito do trabalho não é insalubridade na previdência, não é insalubridade no tributário, ele não é a mesma coisa para todo mundo. Quando trata de ruído, pior fica. Então, o Estado hoje, e nem o Estado, nem o Judiciário, que são stakeholders deste novo formato que se busca no papel ASG, né, que eu saio da empresa, da visão do lucro do shareholder, e passo a proporcionar como valor para todos os stakeholders, entre eles os empregados, o que, na verdade, está acontecendo é o Estado não está cumprindo o papel porque ele não está definindo de forma clara e objetiva o que é necessário definir, especialmente aqui em relação ao ruído. Eu nem vou falar de todas as NRs, senão eu não deixo o Dr. Cláudio falar depois, né, Dr. Cláudio? Então, nem vou falar disso tudo, da NR9, da NR15, da NR6. Bom, mas essa definição não está existindo e também não está existindo no Poder Judiciário. Porque, na verdade, tudo que o professor Wagner suscitou aqui, a decisão do STF, a decisão do STF ela passou ao largo do estudo do ruído, né? Isso é verdade. A gente tinha um único lá parecer, muito pouco conteúdo para o ruído, para que se chegar à conclusão de que ele poderia até perfurar o cérebro do empregado, né? Então, a gente não teve o desenvolvimento de estudos técnicos necessários. E, depois, o enfrentamento mais profundo da proteção que é dada pelo IPI. Né? Se a gente tem um desenvolvimento tecnológico, enfim, será que é verdade que o IPI, o equipamento individual, ele não protege mais? Né? Ele não protege devidamente? Fora, se passou também a deriva ali de uma conclusão mais profunda sobre essa proteção e mais profunda acerca do que é o ruído e do mal que ele efetivamente pode fazer, né? Fora outras formas de proteção do ruído, inclusive, que a gente não pode esquecer, eu sempre anoto aqui, olha lá, o que é que você tem que fazer? A forma de exposição do empregado, o tempo de exposição e a concentração e intensidade àquele agente. Poxa, eu tenho que analisar sob toda essa ótica. Né? E qual é o papel do empresário nisso? Qual é o papel da empresa? É simplesmente pagar um adicional de insalubridade e, depois, proporcionar que a pessoa tenha aposentadoria especial? Ou ela tem que buscar, justamente, uma revisão daquilo que afasta o ruído, né? A gente tem uma hierarquia ali de métodos para afastamento, para mitigação, e essa hierarquia está sendo respeitada? Como ela está sendo vista? O EPI é o último, o EPC é o primeiro? Bom, isso daí o Supremo fala. Mas com que profundidade? Por quê? Que tipo de EPI está sendo analisado? Bom, o que empresa tenho que fazer? Eu tenho que buscar o reconhecimento do que existe de ruído na minha empresa, né? Do que está sendo enfrentado no ambiente de trabalho. É individualizado, porque é especial, né? Essa decisão do Supremo, poxa, como ela pode valer para toda e qualquer empresa? Como esse ruído que foi analisado ali, que perfura o cérebro, né? Gente, obviamente, eu estou falando aqui num tom, né, muito mais. Claro, o estudo foi muito mais aprofundado, mas é isso que leva, que pode causar danos ali irreversíveis. Bom, se pode causar danos irreversíveis, é isso que está acontecendo na minha fábrica, é isso que está acontecendo no ambiente de trabalho do qual eu cuido, de qual eu sou responsável pela minha função social. Né? Como eu estou cumprindo essa minha função social? Então, este ponto é muito relevante. Cada um tem que descobrir individualmente qual é a situação. Ah, bom, mas o Supremo já falou, vai tudo no rastro do Supremo. Não.
compete a instituições como a CNI, como o SESI, como outros institutos, junto com as indústrias, junto com os empresários, tentar mudar esse arcabouço. Porque, na verdade, quando trata de ruído, está tudo completamente fora de alinhamento. Não se tem um alinhamento quanto ao ruído. E, por fim, vem a Receita Federal, que está tratando cada um está tratando da sua parte. Né? Cada um trata da sua parte. Vem a Receita Federal e diz assim, olha, você continua a contribuir, porque, afinal de contas, eu também preciso arrecadar. Né? O que acontece em relação ao ruído é isso. Cada um está vendo o seu lado. E os stakeholders não estão ajudando a quem cumprir a função social. A empresa cumprir a função social. Você só pode cumprir uma função social devidamente se todos estiverem caminhando para essa função social. Porque, se ninguém estiver caminhando e eu tiver que caminhar sozinho, então, isso daí não vai dar certo. Não vai chegar ao objetivo. E qual é o objetivo mesmo aqui? É conceder benefício previdenciário? Bom, são 400 trilhões em benefício previdenciário só para os 8 países maiores. Né? São 400 trilhões do estudo do Fórum Econômico Mundial. O objetivo disso tudo é conceder uma aposentadoria especial ou um adicional de salubridade? A gente tem que pensar qual é o objetivo, a gente tem que pensar ESG. Qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? E eu quero chegar nisso? Eu quero uma despesa de 400 trilhões ou eu quero que o ambiente de trabalho seja bom? Né? Esse é o objetivo. É isso que é cumprir a função social. É pensar em como chegar no objetivo. E qual é o objetivo? Eu sei. Eu também reconheço. É muito mais fácil, talvez, pagar uma contribuição adicional do que investir em tecnologia para eliminar ruído, se é possível que ele seja eliminado. A maioria diz que não. Né? Ele pode ser mitigado, mas é muito mais fácil, né? Talvez, pagar um adicional do que inverter a ordem e os objetivos. Gente, a aposentadoria especial também muitas vezes é concedida com laudos que não são aqueles laudos que deveriam ser e embasar aquele benefício. Então, a finalidade ESG não é conceder nem o adicional de insalubridade, nem uma aposentadoria especial. O que a gente está buscando aqui, tanto no ambiente de trabalho, que é um microcosmo do meio ambiente, quanto na função social da empresa, é que o empregado seja protegido no seu ambiente. Então, eu acho que isso é que tem que inverter na nossa lógica e buscar modificar essa visão que foi trazida pelo Poder Judiciário e que é sustentada pelo Estado na sua função aí estancada, que cada um mora na sua casa e não se comunica. Né? Então, isso é um fator que tem que ser defendido, que tem que ser levado novamente ao judiciário, que tem que ser renovado pelas empresas e tem que ser estudado. E, é claro, é avançar demais também eu dizer, bom, será que não é um dia, não se deve repensar a aposentadoria especial? Será que ela está cumprindo a sua finalidade? Né? O que é essa aposentadoria especial? Os outros países, como eles se comportam em relação à aposentadoria especial? Ela existe por lá? Né? Essa é uma questão que também tem que ser enfrentada do ponto de vista previdenciário. Bom, meu tempo se esgotou, vou devolver a palavra aqui para a Sílvia, e muito obrigada. Obrigada, Ana. De fato, você trouxe aí reflexões importantes, né? É importante a gente pensar sempre que a lei, né, deve se adequar aos fatos e não os fatos, né, à lei. E que a gente precisa trabalhar aí no foco de modernização, de simplificação da nossa legislação, mas, sobretudo, de harmonização, né? Essa é uma das pautas aí da CNI, que é importante a gente harmonizar a legislação previdenciária com a legislação de SST e com a legislação trabalhista. Você disse, né, lembrou aí muito bem, a Cláudia também tinha comentado aí um pouquinho antes, quando a gente fala, né, por exemplo, de insalubridade e periculosidade, o adicional está previsto na CLT,
a caracterização do que é insalubre, do que é perigoso, está nas normas de SST, né? A contribuição, a aposentadoria especial, que é uma das consequências da insalubridade, está na lei previdenciária, né? E o tributo, o custeio, está na tributária. E nenhuma dessas legislações elas se conversam. E isso é objeto aí de muito conflito judicial e de custo aí para as empresas, quando nós deveríamos aí estar focados, né? Até, enfim, com foco em ESG, quando nós deveríamos estar focado em prevenção, em ambiente de trabalho seguro, saudável. Nós estamos aí gastando energia em tentar traduzir e interpretar essa legislação de forma mais adequada. Obrigada, Ana. A gente volta com você, mas agora vamos ouvir aí o Felipe, por favor. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Silvia. Agradeço o convite do SESI pela oportunidade. Cumprimento aí o professor Wagner, a doutora Ana Paula, que abrilhantaram aí a minha apresentação, falaram tudo. Agora vou ter que ver o que eu vou fazer nesses 15 minutos para complementar as falas que foram direto no ponto. Acho que analisaram o Instituto da Aposentadoria Especial e a complexidade desse benefício em termos até de lógica do sistema, porque eu acho que não tem que ter vergonha de falar isso. O desejo da sociedade é que a gente não conceda aposentadoria especial, porque se concedemos aposentadoria especial é porque um trabalhador foi exposto a condições inadequadas. Então, a meta da sociedade, mesmo que o benefício exista, é que esse benefício não seja concedido. Isso tem que ser falado de forma aberta. Ele é excepcional, ele é quando não tem alternativa, e eu acho que foi um ponto importante ressaltar. Deixar claro que eu estou dando a minha opinião pessoal, né? Sou um servidor público, trabalhei bastante tempo com essa área, seja na AGU, na Advocacia Geral da União, e aí nos litígios propriamente dito, seja no Ministério do Trabalho e Previdência, seja na Fundacentro, que faz pesquisa técnico-científica nessa área, mas hoje estou aqui dando a minha opinião pessoal, e também como alguém que estudou, né? Fiz todo o meu trabalho de dissertação de mestrado em cima específico do tema da aposentadoria especial e do marco regulatório do ruído, porque justamente é um tema que me inquietava bastante, porque ele mostra aí um certo descasamento. Eu vou tentar abordar rapidamente, nesses 13 minutos que me sobraram, a análise desse tema, saindo um pouquinho da questão específica da parte jurídica, mas passando por ela também, e olhar a questão da aposentadoria especial e do ruído sob 3 óticas. Primeiro, o que temos de conhecimento técnico e científico hoje sobre esse agente físico? O que a gente sabe e o que a gente não sabe, que é uma coisa importante para a gente saber como disciplinar esse tema. Segundo, a gente passa, eu só complemento efetivamente o que já foi tratado da parte do que existe de normas, o que é regulatório nesse tema, e, por fim, como as empresas podem contribuir, e aí tem tudo a ver com esse painel, como elas podem contribuir para esse assunto ser bem encaminhado, independentemente de entendimentos jurisprudenciais ou não, e tentar responder a pergunta que já me fizeram muitas vezes, não é uma pergunta fácil de responder. O que pode ser feito para uma empresa, um empregador, ter segurança jurídica na atuação com esse tema do ruído? Que eu acho que essa é a pergunta que todo mundo hoje se faz. Então, iniciando com a parte técnico-científica, o que se sabe sobre o ruído? Primeira coisa, não se tem certeza qual é o nível de ruído ideal para que absolutamente ninguém seja, de alguma forma, atingido. O que existem são estudos de mais de 50 anos que mostram que, a partir de 80 decibéis, há uma chance razoável de boa parte dos trabalhadores terem algum nível de perda auditiva. Agora, qual perda auditiva? Não se sabe, porque ela varia, ela depende de uma série de fatores, fatores fora do trabalho, fatores relacionados ao próprio indivíduo, maior suscetibilidade, menor suscetibilidade. Então, a partir de 80 decibéis, algum impacto tem. E a partir de 85 decibéis, esse impacto aí é mais acentuado. E não à toa são esses os números, 80 decibéis em termos de preciso olhar esse trabalhador e 85 decibéis para preciso proteger esse trabalhador, que serviram
de orientação para todos os países que têm legislação protetiva. Se você olhar, esses são os critérios mais protetivos que a gente tem em termos de legislação, nos Estados Unidos, Europa, enfim, uso esse critério. Com 80 eu observo e monitoro, com 85 eu já parto para uma proteção ativa, porque esse trabalhador está com um risco acentuado. Essa é a parte que se sabe bem. Só que ali dentro, na composição desse ruído, tem algumas características que são menos debatidas e principalmente desconhecidas do debate jurídico. E elas precisam ser feitas porque elas afetam diretamente o tema, que é como eu chego nesses 85 decibéis, que é o limite ocupacional adotado no Brasil, seja no trabalho, seja na Previdência. E aí tem duas coisas que eu não vou me aprofundar, mas são limiar de integração, que é a partir de que nível de ruído eu boto na conta da dose diária do trabalhador. Ou seja, qual é o nível de ruído que eu vou computar? E aí você tem que tomar a decisão se você usa o limite ocupacional de 85, ou seja, tudo que for abaixo eu literalmente excluo da conta, ou se eu coloco um patamar mais rigoroso para apurar o ruído da dose diária. Então, a gente pega aqui a legislação do trabalho no Brasil, ela ignora todo o ruído abaixo de 85 decibéis. Já a previdenciária a gente não sabe. Mesma coisa em relação à dobra, ou seja, qual o nível de aumento de decibéis, e aí é transformado para decibéis, que eu dobro a pressão sonora. E aí a discussão que existe, todo mundo que é especialista nesse tema sabe, dobra 3 ou dobra 5. O correto, tecnicamente, não há nenhuma dúvida que é fator de limiar 80, porque se sabe que a partir de 80 decibéis algum impacto existe, e dobra 3. Isso em termos técnicos. Mas, em termos normativos, é uma discussão que tem que ser feita pela sociedade considerando uma série de coisas. E aí você vê que, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, existe um debate claro de risco tolerado. Qual é o risco que aquela sociedade vai tolerar para os trabalhadores, considerando desenvolvimento tecnológico, custo de produção, capacidade de proteção. Então, são uma série de questões que são colocadas e esse debate é feito. É um debate que tem que ser franco, tem que ser aberto e tem que ser explícito. Não se pode, entre aspas, querer falar que eu não vou ter risco nenhum. Não existe a ideia de risco zero. Ela é muito rara, a ideia de risco zero, em qualquer área. Agora, muitas vezes a gente vê que não se há uma certa vergonha de fazer esse debate, porque a partir do momento que eu fixo um critério, eu estou dizendo que um pedaço da sociedade vai estar exposto. E isso acaba dificultando bastante a evolução normativa. Então, isso é o que a gente sabe em relação ao ruído, tem essas duas questões que estão abertas. E aí eu menciono expressamente isso na legislação previdenciária, porque hoje, sinceramente, eu não sei, e aí tenho minha opinião pessoal em relação a esse assunto, mas eu não sei qual é o nível de pressão sonora previdenciário. Eu sei que ele é 85 decibéis, e eu sei que ele utiliza a técnica de medição normalizada, né? 85 NEM. Agora, esse NEM, eu apuro com base em quê? É com base numa norma não jurídica, uma norma técnica, que é a norma da Fundacentro? Está mencionado indiretamente na legislação. Ou eu utilizo o padrão normativo que a gente tem no Brasil, que é a NR15? Não existe resposta para isso. E aí, na falta de resposta, se não existe um protagonismo do Poder Executivo em fazer esse debate, provavelmente esse tema vai ser definido pelo Judiciário. E aí, com base em que o Judiciário vai decidir? Não se sabe. O que é certo é que não há clareza. Então, hoje, eu tenho até dificuldade de dizer qual é o nível de exposição sonora do ruído. Se ele considera dobra 3 ou dobra 5, se ele considera limiar 80 ou limiar 85. Isso faz bastante diferença. Então, dizer que ele é 85 não resolve totalmente o problema. O que a gente tem de estudo sobre ruído? A gente sabe, e isso é certeza, que o ruído atinge o sistema auditivo e prejudica, e com o passar do tempo, ele gera uma série de consequências, tínitos, enfim, e perda auditiva. Isso é o que já tem estudos absolutamente comprovados. Mas existem outras doenças e outros males que têm sido objeto de investigação, e hoje a gente tem alguma evidência que problemas neurológicos, problemas relacionados ao sono e tudo isso que isso provoca, em termos de má alimentação, obesidade, aumento de estresse, aumento de risco de problemas cardíacos, todos são temas que estão em estudo. Então, não tem ainda comprovação que eles fazem mal, mas tem, entre aspas, boas evidências, e por isso que a gente precisa continuar estudando o ruído.
Não é um assunto que já está totalmente definido, se sabe o que faz bem e faz mal, e a gente vê que houve um declínio, isso não é nem só no Brasil, é no mundo todo, houve um declínio de pesquisa. Mesma coisa em termos de pesquisa sobre EPI. Existe, aqui no Brasil, talvez seja uma pesquisa que está com tendência de crescer, a questão específica do EPI, por tudo que ela envolve, desde a decisão do Supremo. O que se sabe em termos de EPI? Aí há estudos com boas evidências comprovando isso. Simplesmente entregar a EPI não funciona. Entregar o EPI acompanhado de treinamento e, principalmente, de sensibilização, aumenta muito a eficiência dos programas de proteção auditiva. Então, tem vários estudos. No Brasil, eu acho que eu só vi um, mas tem vários estudos internacionais que mostram isso. O tempo de uso do EPI é fundamental para ele funcionar bem. Então, a pessoa tem que usar durante todo o trabalho. Não adianta tirar para conversar, isso tudo reduz muito. Isso também tem comprovação firme em termos de evidência. E, efetivamente, o EPI ele funciona em termos de proteção do canal auditivo e todos os outros problemas, eles dependem da provocação do canal auditivo, ou seja, se for comprovado, né, os problemas cardiológicos, tudo tem a ver com provocação do sistema auditivo, então proteger o sistema auditivo protege efetivamente em relação ao ruído, salvo, e essa é uma restrição importante, ruídos muito elevados. Tem determinados ruídos, e aí a gente está pensando em turbina de avião, que não adianta proteger o trabalhador, porque vai passar. Então, eu preciso adotar uma outra estratégia que não simplesmente proteção auditiva. E pensando no aeroporto, não existe proteção nem coletiva e nem silenciamento de técnicas de engenharia para silenciamento. A turbina está lá. Então, eu preciso, de alguma forma, para esse trabalhador exposto a ruído de 160, 170 decibéis, buscar alternativas para além da proteção. Para o grande número dos casos, que é ruídos, entre 85 e 105 decibéis, o uso adequado do EPI mostrou que protege o canal auditivo, e aí não encontrei estudos de relevância em relação à ressonância na caixa craniana, ou vibração do corpo inteiro, que mostre que faz mal, que gera os males do ruído. Eu não encontrei nenhum tipo de evidência, salvo para essas situações extremas de ruídos muito elevados. Esse é o panorama científico. Panorama normativo, eu acho que já está claro. A gente tem essa dúvida em relação ao nível de ruído da Previdência. É uma dúvida que, na minha opinião, o Estado deveria resolver, seja na análise dos benefícios previdenciários, seja na análise da questão tributária. Ele tem que dizer para a sociedade como que ela apura o ruído, qual é a técnica, e aí falta norma mesmo. A legislação ela é muito pobre em termos de esclarecimento, principalmente da metodologia. E aí a gente não sabe se isso é metodologia, se isso é critério. Então, essa é uma falha normativa que precisa ser sanada. E a gente tem a decisão do Supremo que muda praticamente tudo o que vinha sendo discutido em termos de equipamentos de proteção individual exclusivo para esse agente, porque inverteu a lógica. EPI serve para tudo, mas, no caso do ruído, você colocar no PPP que você forneceu o ruído não é suficiente. E aí, lendo o teor da decisão, você chega à conclusão que o ministro utilizou uma premissa técnica equivocada mesmo, faltou informação técnica no que se refere à exposição do ruído, mas, em termos de lógica jurídica e, principalmente, de realidade, o voto condutor do ministro Barroso está correto. Ou seja, simplesmente eu preencher num papel ruído eficaz, sim ou não, é muito pouco. E aí não é necessariamente só uma falha das empresas, porque essa questão, a própria Previdência optou por esse modelo simplificado. Quando eu entrei na Previdência, para você fazer análise de tempo especial, você tinha que ter o acesso ao laudo inteiro. Então, você lia o laudo, você viu o que estava acontecendo. A partir do momento que você falou, não precisa mais do laudo, basta que você transmita as informações do laudo para o PPP, a informação que chega, principalmente para o juiz, é muito pobre. É sim ou não, está protegido ou não. Então, nesse ponto, o ministro está correto, assim como ele está correto em relação a um tema que foi tratado anteriormente, que é a hierarquia. A nossa legislação trata igual as consequências de fornecer um EPI ou adotar hierarquias superiores, que é uma falha. Porque aí, efetivamente, eu vou estar estimulando a adoção da tecnologia mais simples de implementação. Então, isso, não diferenciar na legislação técnicas mais complicadas e mais seguras, gera esse prejuízo.
Então, esse é um ponto para ser pensado também em termos de legislação. Faz sentido eu dar o mesmo tratamento para situações que eliminem o risco, situações que neutralizem o risco e situações que mitiguem o risco? Hoje, a nossa legislação não faz diferenciação. E, por fim, em termos de comportamento das empresas. O papel das empresas ele está muito claro, em termos não previdenciários, mas na legislação trabalhista, que é proteger os seus trabalhadores. E aí tem um instrumento que é muito pouco, eu vi muito pouco nesses 15 anos que eu tenho de experiência, que é o Programa de Conservação Auditiva. Ele existe, ele tem todo um caminho com procedimentos que eu vi que se enquadram perfeitamente aqui na estratégia ESG. Vou monitorar, vou identificar os riscos, vou mapear, vou estabelecer uma estratégia de tratamento e vou, ao final, monitorar os meus resultados. A chance de você ter sucesso na proteção do trabalhador em relação ao agente específico de ruído com PCA eficiente é muito grande. Então, assim, qual seria a postura correta em relação a esse risco? Eu preciso ter programas de conservação auditiva. Preciso implementar. Isso tem que sair do papel. Não pode ser, eu não posso encarar o ruído exclusivamente como um problema de cumprimento de norma. Então, se a empresa adota e faz da forma correta um PCA, provavelmente ela sabe onde está o problema e talvez não seja tão complicado de resolver como se imagina de antemão. E aí, para encerrar e responder a pergunta, existe um caminho seguro e correto para uma empresa não ter um passivo, não ter nenhum tipo de autuação, seja trabalhista, mas principalmente da Receita Federal em relação ao agente ruído? Existe. Existe uma estratégia. Qual que é a estratégia? É adotar um bom programa de conservação auditiva e é garantir que o nível de ruído ambiental nos pátios de trabalho, nos ambientes de trabalho, estejam abaixo de 85 decibéis, e aí usando hoje, como eu não sei qual é o critério mais rígido, com base em dobra 3 e o limiar de integração de 80. Uma empresa que conseguir manter o ruído ambiental nessas condições, certamente não vai ser auditada. Agora, é possível fazer isso em todas as situações? Não é. Então, para essas situações em que eu não consigo fazer isso, não tem resposta. Então, assim, existe hoje, o único caminho seguro que existe é adotar o caminho mais protetivo. Qualquer outra alternativa, eu vou entrar na incerteza regulatória, que existe inegavelmente, e vou entrar nessa atuação estanque do Estado, ora Previdência, ora Trabalho, ora Receita Federal, e vou gerar para a minha empresa um risco jurídico. Então, essa é hoje a estratégia possível para as empresas, sem mudar uma linha de legislação, não tem jeito. É adotar o critério mais protetivo e, com meio de medidas de engenharia, organização do trabalho, redução de jornada, manter o nível de exposição ocupacional abaixo de 85 decibéis. Para qualquer outra coisa, se eu quiser certeza, não tem jeito. Eu tenho que mudar a legislação, e é um desafio gigante da sociedade como um todo, porque não basta convencer só o Poder Executivo. Eu preciso convencer o Poder Executivo, tenho que mudar algumas leis e, principalmente, preciso convencer o Poder Judiciário que ele errou um pouco na mão naquela decisão e, a partir de um novo arcabouço legal, ele precisaria rever a sua decisão. Não é trivial a gente conseguir mudar um tema, entre aspas, que depende da harmonia dos três poderes. É isso, Silvia. Obrigado. Desculpa passar um pouquinho o tempo. Imagino. Obrigada, Felipe. Como sempre, brilhante, né? Mas a sua fala mostra que o tema é complexo, que justifica, né, a inquietude das empresas e que ainda temos muito que avançar aí nos estudos nessa temática aí de ruídos, mas, sobretudo, que há muitas lacunas na legislação, né, especialmente na previdenciária, e, como eu tinha dito, elas não se conversam, e isso acaba gerando aí bastante insegurança jurídica e passivos aí, tanto previdenciários, enfim, tributários, trabalhistas. Mas há um ponto aí que eu acho que é importante ressaltar e que está diretamente aí ligado com o ESG, que as medidas de prevenção, elas não é um dever só da empresa, né? É um dever de todo mundo, é um dever dos trabalhadores, é um dever das empresas e é um dever da sociedade como um todo. Ou seja, todos nós temos que trabalhar
para, enfim, ter um ambiente de trabalho saudável, né? Isso é importante. Isso ficou muito claro quando você destacou que o EPI não basta fornecer o EPI, né? Tem que ser usado ali de forma correta. E isso é um trabalho conjunto, né? A empresa fornece, a empresa treina, mas o trabalhador tem que fazer o seu papel também utilizando aí de forma correta. Bom, eu já tenho aqui um monte de perguntas, um monte de dúvidas, enfim, vou tentar, o nosso tempo é curto, mas eu vou começar pelo senhor, professor, vou devolver para o senhor. O senhor podia explicar para a gente qual é o papel do EPI, desses equipamentos de proteção, na aposentadoria especial? Isso impacta? Isso influencia? Se, de fato, a gente usar um equipamento de proteção individual e ele mitigar o agente nocivo, isso pode impactar na concessão ou não da aposentadoria ou no próprio custeio? Veja, as medidas de prevenção afetam, sobretudo, a resultante de custeio. Demonstrar que as medidas de prevenção foram adotadas e são eficientes, isso afeta o custeio, basicamente. A questão da eficácia do equipamento é aferível individualmente a partir da perícia médica. Quer dizer, a perícia médica, no fundo, é quem define se houve eficácia na proteção da pessoa, do trabalhador. E a perícia médica, sabem, a Previdência é hostil à concessão de benefícios. Esse é lugar comum. A Previdência não concede benefício. É uma tradição a negativa. Então, quando se concede, é porque, de fato, ficou demonstrado que a saúde do trabalhador foi ofendida. A causa não é tão relevante na concessão do benefício, porque nós estamos já dentro da resultante. Quando o benefício é requerido, já se está dizendo, olha, aqui houve a situação, essa situação está demonstrada tecnicamente pelo laudo técnico do perito, do especialista que constatou a deficiência que foi provocada no trabalhador. Então, o equipamento é uma medida de prevenção. Se ela for eficiente, não vai ser concedida aposentadoria. Quando se concede aposentadoria, já é um pressuposto que o equipamento não serviu para nada. Obrigada, professor. Ana, enfim, considerando aí até a resposta do professor da eficácia do EPI, eu vou ser bastante direta aí com a inquietude de todo mundo, né? As empresas estão sendo aí autuadas, sendo chamadas a recolher a contribuição adicional com base nesse ato declaratório da Receita Federal. Eu te pergunto, esse ato declaratório é legal? Ele está em conformidade com a decisão do STF? O que as empresas podem fazer aí? Quais são os principais argumentos de defesa das empresas que forem autuadas ou, enfim, provocadas judicialmente em relação a essa temática? Silvia, a jornada é longa, né? O doutor Felipe, ele tocou num ponto, né? Poxa, eu tenho que tomar medidas, eu tenho que ter a prevenção. Obviamente, isso tem um custo, não é? Um custo relevante para as empresas. E também tem uma questão de que, se eu adotando tudo isso, eu tenho uma certeza efetiva, né? Uma certeza de que eu não vou ter problemas, né? Porque nem sempre isso tem se verificado. E é o caso do ato declaratório. Porque, afinal de contas, o ato declaratório ele não está na linha exatamente do que o STF falou, né? O STF falou que há uma eficiência, né, no IPI, exceto no ruído, e o ato declaratório já tomou como verdade que precisava ser cobrada a contribuição adicional e pronto. E existe um outro enfrentamento. Existe um enfrentamento que é esse que você acaba de colocar para o professor Wagner. Na Lei 8.213, você não tem menção nenhuma EPI
Nada. É como se não existisse, né? Não há uma confluência. Então, hoje, as empresas elas têm 3 missões, na minha visão. Claro, tentar implantar uma política, né, ali para toda esta questão, aquelas empresas que enfrentam o ruído, uma política de enfrentamento do ruído. E, para isso, a gente precisa rememorar um pouquinho a Convenção 148 da OIT, que diz que são para todos os interlocutores participarem disso. É importante que o empregado participe, que técnicos participem disso, para formar uma política onde haja um atendimento àquela prevenção. Existe a necessidade de se opor à questão que foi tornada abrangente pelo STF. Então, talvez as empresas tenham que se recorrer de ações declaratórias, se recorrer do judiciário para definir qual é o ruído que ela está expondo os seus empregados e como ela está mitigando, ou seja, fazer uma prova, né, perante o judiciário de qual é a realidade dela. Né? Porque, no final das contas, a empresa preenche lá pelo e-social, que veio com aspas aí, de facilitar tudo, mas ela preenche uma infinidade de papéis, é uma burocracia sem fim, a gente chama de papel ainda porque eu sou velhinha, né? Mas é uma infinidade de dados que você lança no sistema e que, na verdade, não alcançam a finalidade, que é de dizer se aquilo foi eficiente ou não para aquela realidade da empresa. Ora, o direito se baseia nos fatos. E qual é o fato? Ana, então, assim, pela sua opinião, esse ato declaratório seria ilegal? Sim, ele tem que ser questionado, porque, na verdade, ele criou uma abrangência que o próprio STF não criou. Né? Mas como eu vou enfrentar isso? Bom, se eu for autuado, eu tenho um enfrentamento na esfera administrativa, tudo. Agora, como eu posso me prevenir? Eu já tentando declarar qual é a minha situação? É uma possibilidade. Né? Eu, empresa, vou lá e declaro qual é a minha situação. Eu sempre prefiro me prevenir do que esperar a autuação, que ela virá. Você acompanha isso muito bem, Silvia, e sabe que as empresas estão sendo autuadas, inclusive, pelo período anterior, né, à própria decisão do Supremo. Então, a gente está diante de um cenário aí que vai precisar ser impugnado. E, vamos dizer, o contribuinte ele não pode ser penalizado pelo descompasso normativo. Né? E é o que está acontecendo. O contribuinte, o empresário, a empresa, está deixando, muitas vezes, de cumprir a função social porque ela fica se debatendo em questões tributárias, jurídicas, de insegurança, de desentendimento normativo para se proteger. Então, hoje, um meio de proteção é declarar qual é a minha realidade fática. Né? E depois, obviamente, o enfrentamento das autuações que vierem. E, fora, o papel que cabe aqui às instituições, como a CNI, como o SESI, de lutar por uma forma de normatização mais integrada, né? E, inclusive, pela própria revisão do ato declaratório. Ou seja, é caso a caso, olhando a realidade sim, de cada um. Tem que analisar a sua realidade, porque a aposentadoria especial é assim. Né? Porque o ambiente de trabalho é assim. Ele é personalizado. Obrigada, Ana. Felipe, enfim, então está posto, né? Eu acho que a gente tem aí um ato declaratório, na opinião da Ana, ilegal, pode ser questionado. O EPI, enfim, pode ser eficaz, ele, enfim, e tem efeitos diretos na aposentadoria especial. Então, a gente tem um cenário posto, e que as autuações da Receita Federal estão retroagindo, né, fazendo cobranças retroativas, e uma legislação cheia de lacuna, uma decisão do STF complexa, com interpretações técnicas equivocadas. Mas, olhando para frente, o que a gente pode mudar na legislação para que esse cenário de insegurança se extinga? Ou seja, para que, de fato, a gente possa, o EPI usado de forma correta, fornecido pela empresa, usado pelo trabalhador, mitigado os efeitos, enfim.
o que a gente precisa mudar na legislação para que a gente possa mudar esse cenário de insegurança jurídica e permitir que as empresas possam, enfim, adotar medidas seguras? São muitos detalhes, né? Essa é uma parte muito pobre da nossa regulamentação, mas eu acho que alguns temas precisariam ser enfrentados, e aí eles são comuns para a legislação do trabalho e da Previdência. Então, assim, um tema que não tem nem infralegal, qualquer tipo de análise, é a aplicação prática, um roteiro de orientação e aplicação prática da hierarquia dos métodos de proteção. Então, a gente ouve, né, o tempo todo, eu tenho que dar preferência para os métodos coletivos, o EPI última fronteira, mas ninguém diz como que eu faço isso. E aí fala, sempre que possível, ou quando for possível. E aí a pergunta que eu faço é, e quem faz esse juízo? É o empregador? É o trabalhador? É o advogado deles? Vai ser o juiz no caso concreto? Então, eu faço uma medida e depois de 5 anos vem um juiz e fala, não, essa sua hierarquia foi mal construída. Então, assim, esse é um tema que é absolutamente fundamental, porque ele está na base do julgamento do Supremo. Quando o Supremo analisa a questão do EPI, ele traz especificamente essa questão. Olha, se eu tratar o EPI como fornecer o EPI eu resolvo o problema, eu estou desestimulando as proteções coletivas que são, entre aspas, mais eficientes. E por que isso? Porque a gente não tem nenhuma orientação prática. Fica muito difícil para um profissional de SST justificar. Então, assim, é possível silenciar todas as máquinas da minha empresa? É possível. E se eu sou uma microempresa e essa medida custa $2 milhões? É possível? Não, não é possível. Eu teria que fechar a minha empresa. Como que eu documento isso? A legislação precisaria dar uma orientação. Ela teria que dizer como que eu faço essa análise prática do meu pátio fabril, prática da situação dos meus trabalhadores e monto, entre aspas, o que é possível e o que não é possível. Senão a gente nunca vai sair dessa discussão e vai continuar tendo a atuação trabalhista, previdenciária e tributária. Então, esse tema da aplicação prática da hierarquia é importante. Sempre que possível, unificar os critérios trabalhistas e previdenciários é importante. Então, até quando você simbolicamente separa os ministérios ou junta os ministérios, você está dando destaque se você quer ou não essa harmonização. Ela facilita a vida do empregador. É muito difícil para o empregador ter. Agora eu vou virar a chave trabalhista para a chave previdenciária, porque eu vou olhar em termos de planejamento tributário, depois ele volta em termos de fiscalização, cumprimento de NR. Não é algo trivial. Então, ao máximo possível, nem tudo vai ser, mas ao máximo possível, sinergia, simetria entre previdenciário e trabalhistas é um bom caminho. Acho que a doutora foi precisa. A gente não tem nada falando de EPI na legislação, nas leis. Precisaria ter. Ou seja, eu teria que definir melhor como que eu faço essa aplicação, quais são os requisitos, quais são as providências que o empregador, que o trabalhador tem que adotar na gestão dessa política, porque é uma política de proteção. E não temos nada, então, na prática, isso é uma matéria muito fática, que depende da visão de cada empresa, de cada técnico, e aí, quando chega na justiça de cada juiz, cada procurador, cada advogado, e aí tem a Justiça do Trabalho com entendimento, a Justiça Federal com outro entendimento. Então, assim, é muito difícil, sem mexer em legislação, e aí me parece que é mexer em lei mesmo. É mexer na CLT, é mexer na lei de custeio e é mexer na lei de benefício. O benefício da aposentadoria especial é um benefício muito mal construído. Ele é atrelado a um outro risco que, a princípio, não guarda uma simetria exata com ele, porque é um risco geral. Então, assim, até o formato tributário do financiamento da aposentadoria especial me parece que poderia ser pensado. Agora, volto para dizer, é um tema difícil de começar, e as discussões, como elas estão todas ligadas, eu não consigo evoluir no padrão protetivo, porque eu tenho a questão do EPI, e justamente porque tem a questão do EPI, não consigo caminhar em termos de investimento, ou seja, olha, a regra é clara, vale a pena investir, vale a pena adotar essa política, então as coisas estão amarradas que acabam dificultando. Mas me parece inevitável mexer nas leis, prever especificamente em relação como que eu aplico a hierarquia, como que eu aplico o EPI, como que eu documento tudo isso, para a gente ter algum norte e poder fazer uma discussão um pouquinho mais racional desse tema, fora uma série de outras inconsistências normativas que são até simples. Por exemplo, definir qual é o fator de dobre, qual é o limiar da Previdência, já seria algo muito simples, é um decreto. Eu preciso dizer, porque se eu não falar,
vai caber na interpretação de cada juiz, de cada aplicador do direito, se ele entende que é dobra 3, se ele entende que é dobra 5, se aplica limiar 80, 85. Então, esse é um ponto talvez até mais simples de definir, mas precisa realmente de algumas alterações estruturais importantes. Obrigada, Felipe. Eu acho que aí o ponto principal é a harmonização, né? É preciso harmonizar essa legislação. Mas a gente está recebendo aqui muitas perguntas aqui pelo chat, então eu vou fazer uma pergunta para você, professor. Bom, o Erivelto ele pergunta o seguinte: esse tema 555, né, do STF está valendo, já está aí, enfim, está valendo. O que as empresas podem fazer para evidenciar a gestão do EPI, para evitar o recolhimento da contribuição adicional do RAT, na opinião do senhor? Então, existe especificamente na Lei 8.213, quando trata da figura das prestações acidentárias, um instituto que é pouquíssimo utilizado, se é que não é utilizado. É o Instituto da Medida Cautelar Administrativa. O contribuinte tem direito, o empresário, né, o que cobre o seguro social tem direito de tomar providências cautelares para demonstrar que ele está cumprindo a legislação. É um caminho administrativo, não é para a justiça. A justiça poder fazer também produção antecipada de provas. Mas se você tem a via administrativa, que é onde o setor técnico das instituições vai funcionar, conviria-se tentar esse caminhar da medida cautelar administrativa para a configuração da prova de fato de que o ambiente de trabalho está seguro. Excelente, professor. Eu sei que meu tempo está encerrado, mas eu vou fazer uma última pergunta que me chegou aqui para a Ana, pedindo aí licença a todos. Ana, todo mundo está preocupado o seguinte: já tem esse tema, isso daí já está, enfim, pacífico, é uma decisão do STF que tem a última palavra, mas claro que sempre pode ser revisitado com um fato novo. Como as empresas podem fazer para que esse processo, aí, olhando o caso concreto de cada um, não caia, né, dentro desse precedente? Tem algum argumento novo que as empresas podem utilizar nesses processos, nessas defesas administrativas? Como é que ela foge desse precedente e faz com que os tribunais possam revisitar o caso? Silvia, a fuga do precedente, aí, eu acho que ela ficou aberta, né, no próprio precedente. Porque, como a questão do ruído ela foi enfrentada como uma tese secundária, e ela foi enfrentada de uma maneira aberta, quando você traz o caso concreto, você pode ter fatos, dados novos, estudos novos, elementos diferentes daquela realidade que mudam esse cenário, obviamente. É por aí que isso é feito. Agora, a grande missão da empresa não é localizar o fato novo, porque certamente ela terá, em relação àquilo que foi analisado pelo STF de maneira abrangente. O grande ponto a ser superado é justamente você demonstrar no judiciário, a cada etapa, seja numa sentença, seja em primeiro grau de jurisdição na sentença, seja em segundo grau de jurisdição, que você está fora daquele caso geral. Né? E essa é uma missão jurídica, na verdade, né? Porque isso é o bem e o mal, né, do recurso repetitivo, é o bem e o mal de todas as teses que, né, normatizam no judiciário, que levam à repercussão geral. Você, para escapar dela, você tem que dizer que você não está naquele caso geral. Né? E como você demonstra que não está no caso geral? Faça o seu próprio laudo, busque os seus próprios estudos, demonstre a sua política, escreva a sua política. A política de segurança do trabalho, ela é uma política escrita, onde você diz as medidas que você está fazendo e os efeitos. Porque o pessoal escrever é fácil, pergunta para um advogado. Agir aqui, você pedir para cada um que está aqui escrever uma política em 2 palitos. Agora, eu quero ver você trazer a execução da política e o efeito dela. Você juntar um estudo que você chamou alguém de fora para dizer assim, olha, essa política aqui está sendo eficiente, ninguém faz. Quer dizer,
A maioria não faz, as grandes empresas fazem, muitos trazem esse estudo. Mas isso é essencial, é a eficiência do que você desenhou para aquele ambiente do trabalho. Tá ótimo, Ana, muito obrigada. Bom, mais uma vez aí agradeço a participação de vocês, doutor Felipe, doutora Ana, professor Barelli. Foi, enfim, excelente. De fato, o tempo é muito pouco, né? Um tema muito complexo, mas já foi bastante aí esclarecedor. E agradeço a honra de ter vocês aqui com a gente e ter nos abrilhantado aí com a posição. Obrigada, gente.